Meus amigos queridos, bom dia. Sejam bem-vindos, todos vocês, para o nosso encontro de sábado, né? Esperar os amigos entrarem. Meus queridos amigos, uma alegria imensa. Sejam todos bem-vindos para o nosso encontro de sábado. Meus amigos queridos, vou pegar uma coisa aqui para vocês verem. Esperar os amigos entrarem, porque o assunto de hoje é de uma importância gigantesca. Então vou esperar um pouquinho, os amigos estão chegando aí, enquanto o Instagram avisa, né? Meus amigos Fortaleza, amigo Wagner, um abraço Terezinha também, Emanuel, tantos amigos aí. Lembrar que, obrigado, Gedalva Padilha, um beijo para você. É o nosso encontro de sábado, você tem que agendar. 10 horas de sábado, eu vou estar com o Pablito no encontro muito especial. Quem não vier vai perder o que eu vou colocar aqui. Eu vou tentar manter uma rotina, tá? Eventualmente, se futuramente eu mudar o dia, o horário, eu aviso aqui, certo? Mas é algo assim que eu acho que vocês não devem perder, esses encontros nossos aqui. Porque eu estou assim, meu amigo Eduardo, um abraço, Eduardo Ferraz. Eu estou pensando temas que são de importância suprema para quem advoga, para quem faz concurso, para quem é estudante, enfim. Então, enquanto o pessoal chega, eu não sei se vocês lembram, acho que há umas 3 lives anteriores, eu disse que eu havia esquecido o aniversário de casamento. Você lembra dessa história que eu contei aqui? E que minha esposa me deu um presente, né? Foi um Lego do Capitólio, porque eu não tenho muitos Legos. Numa próxima live eu até mostro a vocês os que eu montei aqui ao longo dos anos. Tem uns 7, não tem muita coisa. Mas eu montei o Capitólio, deixa eu mostrar a vocês aqui, ó. Olha o Capitólio como ficou bonito aqui, ó. Os detalhes são simplesmente sensacionais desse Lego aqui. Meu amigo, um abraço para Bagé, meus amigos queridos. Mas enfim, eu hoje vou abordar com vocês uma temática no campo do direito das obrigações, e veja que eu estou propositalmente, na última aula, na aula não, isso aqui não é aula, isso é um encontro, né? Isso é meu encontro particular com meus amigos aqui. Então, eu acho que é muito bom para vocês acompanharem o que eu vou ensinar aqui, o que eu vou colocar ao longo dessas lives. E veja que eu tive na última aula, no último encontro nosso, eu falei sobre prazo de prescrição. Lembram disso? Inclusive, muita gente pediu para colocarmos, gravarmos a live, está até disponível no site O Civilista essa live. Veja só, é muito importante que vocês entendam o seguinte: na última live, um amigo, fez uma observação que me deixou feliz. Ele botou assim: professor, aula corajosa. Porque realmente prescrição é um tema desafiador e difícil. E eu fiquei muito feliz de ver quantas pessoas, assim, o feedback que eu recebi foi muito bom. Um dos feedbacks foi: professor, desde 2012 eu tento entender esse assunto, eu entendi numa live. Então eu dedico a Deus isso, e propositalmente eu escolhi hoje temas de uma importância gigantesca para você que é advogado, concursando, estudante, temas práticos dentro de uma disciplina que muita gente diz assim: eu não gosto de estudar obrigações, eu não suporto o direito das obrigações. Veja só, é bem verdade que o direito das obrigações, ele não tem a simpatia do direito de família, ele não tem, tá? Mas o direito das obrigações, ele tem dentro dele uma quantidade de conhecimento tão grande e importante. Eu vou fazer um recorte simples. Se você não entender bem direito das obrigações, você não vai entender bem contratos. E dentro do direito das obrigações, eu escolhi alguns institutos de grande aplicação prática no dia de hoje, tá? Eu vou começar falando da regra proibitiva do venire contra factum proprium, que não é propriamente uma regra que, vamos colocar assim, não é que seja uma regra que nasceu no direito das obrigações, não. A origem do venire é algo que vai muito além do direito das obrigações que nós ensinamos no Brasil nas últimas décadas. Mas, sem dúvida, dentro do direito obrigacional e dos contratos, a aplicação do venire é muito sentida. Interessante que, preparando a live,
eu sempre separo alguma coisa. Eu falei algumas vezes aqui em casa, venire contra factum proprium, e uma das minhas filhas pequenas ficou encantada com o nome. Professor, papai, que língua é essa? Venire contra factum proprium. Porque parece algo, né? Uma retórica. Vou colocar na minha petição ou na prova do concurso venire contra factum proprium para ver se eu assim conquisto o examinador. Mas o que é, Pablito? Dentro da sua neurose de clareza, em linguagem bem objetiva, fundamentada, o que seria o venire contra factum proprium? Veja só. O venire contra factum proprium é a regra que proíbe o comportamento contraditório, em linhas gerais. Venire contra factum proprium traz em si uma regra, alguns colocam um desdobramento da boa-fé objetiva, uma função reativa da boa-fé objetiva. Mas sendo bem claro com vocês, o que o venire contra factum proprium traz é uma regra que proíbe comportamento contraditório. Então vamos lá. O grande professor Menezes Cordeiro, grande professor português, que tem uma obra clássica da boa-fé objetiva, ele coloca a ideia do venire de forma muito simples para você entender, tá? Veja só, não pode uma pessoa, na linha do tempo, adotar comportamentos incompatíveis, contraditórios, tá? Então a ideia do venire contra factum proprium, que também, veja só, o venire também é estudado por meio da chamada teoria dos atos próprios. A ideia do venire é a regra que proíbe o comportamento contraditório. A ideia básica é essa. E se você precisar dar um exemplo no Código Civil, tá? O exemplo mais fácil para você entender é o do artigo 330 do Código Civil. O artigo 330 do Código Civil, ele diz que o credor que aceita o pagamento feito em lugar diverso daquele previsto no contrato renuncia ao local que foi previsto no contrato. Traduzindo, porque eu tenho neurose de clareza. Artigo 330 do Código Civil. O contrato estabelece que eu devo pagar a obrigação todo mês na cidade de Campinas. Todo mês, está lá no contrato. Só que desde o início do contrato, que eu celebrei com você, Chiquinho, você que me escuta agora, você é o credor, eu estou cumprindo a obrigação na cidade de São Paulo. E você, Chiquinho, credor, foi deixando. Primeiro mês, o contrato dizia que eu deveria pagar em Campinas, eu paguei em São Paulo. Segundo mês, eu paguei em São Paulo. Terceiro mês, eu paguei em São Paulo. Quarto mês, 1 ano, 2 anos. No terceiro ano, vamos imaginar, você, credor, você, Chiquinho, notifica me dizendo, Pablo, você está descumprindo o contrato. Eu vou querer que você me compense, porque o contrato estabelece que a obrigação deveria ser paga em Campinas, você está pagando em São Paulo. Eu, então, invoco em minha defesa o 330, que traz dentro dele a ideia do venire. Por quê? Porque não pode agora, você, Chiquinho, credor, que durante 3 anos aceitou que eu fizesse o pagamento em São Paulo, não pode você agora, contraditoriamente, querer voltar atrás e exigir que eu pague em Campinas, tá? Veja, aí veja, você poderia a partir de agora pedir que eu pague, só que eu já posso ter uma estrutura montada em São Paulo. Eu tive gastos em torno dela. Você não pode agora querer voltar atrás? Ou seja, a ideia básica que se tem aqui é a regra que proíbe o comportamento contraditório. Veja, dentro dessa ideia básica, vocês, meus amigos queridos, você que advoga, avise um amigo que é advogado a importância dessa live, um colega seu que estuda para concurso. Você tem noção de como é útil para o concursando, para o advogado, para o procurador, para os profissionais em geral, essa regra que proíbe o comportamento contraditório? Você tem noção disso? Tem noção disso? Eu vou lhe dar 2 exemplos. Um exemplo eu vou tirar de um recurso especial.
o RESP 605687 do Amazonas. Um abraço aos amigos do norte do país. Olha o que aconteceu nesse RESP. Relatora foi a ministra Nancy Andrighi. Olha só. Parte que autoriza a juntada pela parte contrária de documento contendo informações pessoais suas não pode depois ingressar com ação indenizatória alegando violação ao direito à privacidade, porque viola o venire contra factum próprio. Olha que julgado interessantíssimo. Uma parte autorizou que a outra parte usasse documentos com informações pessoais dela. Tá? Então, por exemplo, eu autorizei, tá, que Ana Maria, minha amiga que me escuta agora aí, usasse documentos com informações pessoais minhas. Tempos depois, eu ingressei com ação indenizatória contra você, Ana, alegando que você violou meu direito à privacidade. Negativo. Eu estou agindo contraditoriamente. O STJ disse não pode a parte que permitiu que usassem documentos dela, pessoais, querer depois contraditoriamente exigir indenização de quem usou os documentos. Ou seja, é a aplicação da regra proibitiva do venire contra factum próprio. E essa regra, uma vez, salvou minha vida. Claro, metaforicamente falando. Como assim, Pablito? Olha o que aconteceu. Eu fui juiz 13 anos em uma comarca vara única. E na época os processos ainda eram físicos, né? E havia lá, quando eu cheguei, um processo do começo da década de 90. Aquele processo com 5 volumes. Aquele processo que quando eu levava para casa para analisar, quando eu abria, parecia que, né? Parecia a caixa de Pandora. Eu disse, meu Deus, eu preciso julgar esse processo. Eu preciso. Eu comecei a sofrer com isso. O processo era físico, havia vários incidentes. E a escrivã, na época, eu não falava diretoria de secretaria, a minha escrivã, que faleceu há pouco tempo, uma pessoa muito querida, o câncer levou, né, mas ela está num plano superior com certeza, uma pessoa muito correta. Eu disse para ela, Dona Marenildes, me ajude a julgar esse processo. Organize ele todo, que eu preciso julgar ele. Eu organizei o processo todo, preparei, findestros, tudo. Quando eu estava na iminência de proferir as sentenças, o advogado de uma das partes, tá? O advogado de uma das partes atravessou uma petição dizendo, doutor, o processo é nulo, desde a folha tal, 1900 e bolinha. Porque lá embaixo, houve a designação de um perito e eu não fui comunicado para me manifestar sobre a designação do perito. Doutores, quando eu vi isso, eu gelei de cima para baixo. Sabe o que é gelar? Eu gelei de cima para baixo. Disse, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Depois de todo o esforço, está tudo nulo. O processo, ele começou... Eu não era juiz ainda. Eu era adolescente. Eu então cheguei para minha escrivã, disse assim, Dona Marenildes, por favor, veja se o advogado foi intimado, pelo amor de Deus. Por favor, veja se ele foi intimado. Por favor, veja se ele foi intimado. Ela então procurou a R, sabe o que é a R, né? Ela foi procurar uma R que ela não encontrava. Aí eu voltei para o processo e comecei a estudar o processo. Ele alegou que haveria nulidade desde a folha tal, porque ele não foi comunicado sobre a designação de um perito. Só que eu, quando fui estudar o processo de novo, eu vi que na folha tal, lá na frente, o mesmo advogado pedia a conta do perito para dividir os honorários. Eu disse, venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio. Ele não pode contraditoriamente dizer que houve nulidade porque ele não foi intimado, porque ele não pôde se manifestar sobre o perito designado. E lá na frente, ele pede para depositar os honorários do perito. Eu apliquei o venire contra factum próprio. Eu disse, não, posso julgar o processo. Graças a Deus, a minha escrivã, a história tem um final feliz. Ela encontrou a R, ele foi intimado. Mas veja como o venire poderia aqui responder à minha situação. E quando você fala em venire contra factum próprio, outras figuras surgem em torno dele.
Por exemplo, você já ouviu falar em suprécio e surrexio? Suprécio, que em alemão a expressão usada é Verwirkung. E surrexio, que em alemão a expressão é Erwirkung. Professor, eu já li, Pablito, sobre suprécio e surrexio. Isso tem a ver com venire contra factum próprio? Essa é a maior qualidade, eu acho, da minha neurose de clareza. A minha neurose de clareza é tentar organizar em sua cabeça o pensamento. Suprécio e surrexio não são temas desconectados com venire. Suprécio e surrexio são aplicações da regra proibitiva do comportamento contraditório. Traduzindo, suprécio e surrexio são manifestações do venire contra factum próprio. Sabe por quê? Porque quando há suprécio, uma parte perde um direito. Quando há surrexio, a outra parte ganha o direito correspectivo. Isso tem tudo a ver com o comportamento contraditório. Sabe por quê? Naquele exemplo que eu dei do artigo 330, segundo o qual, se o contrato previu que o pagamento da obrigação seria em Campinas, lembra do exemplo? Mas ao longo do tempo eu fui pagando em São Paulo, não pode agora o credor Chiquinho querer voltar atrás, querer exigir que eu pague em Campinas, porque formou-se para mim o direito, via surrexio, de pagar em São Paulo. E você, que poderia ter exigido desde o início que eu pagasse em Campinas, não o fazendo, perdeu o seu direito, suprécio. Tá vendo que não tem segredo? Suprécio e surrexio são manifestações do venire contra factum próprio. Eu vou dar um exemplo que você nunca vai esquecer. Nunca. Quer que eu dê um exemplo para você não esquecer nunca mais isso? Quer que eu dê um exemplo? Com meu pai. Meu pai é uma pessoa... Meu pai é uma pessoa bem especial, tá? Muito diferente. Meu pai é um cara como todos os pais, né? A live permite que a gente abra o coração, não é isso? Que não é uma aula, que é um encontro. É nosso encontro de sábado. Eu, ao longo de minha vida, eu sofri um pouco para tentar querer mudar meu pai em algumas coisas, né? A análise me ajudou muito. Só que houve um dia que, subindo uma ladeira, a luz divina me deu intuição. E nesse dia minha vida mudou completamente. Eu sempre tive um relacionamento maravilhoso com meu pai, viu, gente? Eu amo muito, a gente se dá super bem. Só que eu queria mudar ele em algumas coisas. Pô, pai, não tá errado isso, não seja cabeça dura, pelo amor de Deus. Eu descobri uma coisa. Nós não vamos mudar os nossos pais. Temos de compreendê-los e ajudá-los. Mas mudar, não tente. Você não vai conseguir mudar. No dia que eu percebi isso, inclusive eu percebi que meu pai às vezes queria que eu fosse pai de meu irmão. Não contem pra ninguém, eu tô entre amigos aqui, né? Tem pouca gente assistindo. Meu pai queria que eu fosse pai de meu irmão. Eu falei, pai, eu não sou pai de meu irmão. Ele é meu irmão. Hoje ele consegue enxergar isso, né? É uma coisa bacana. Então, é um conselho que eu dou. Por que, Pablito, você dá o conselho na live? Porque a live permite. Porque não adianta você querer imaginar que você vai ser um advogado bem realizado, fazer boas defesas, ou um concursando com êxito, ou um estudante com êxito, se você em casa está vivendo um sofrimento mental. Não. Se você não tiver paz em casa, você não consegue fazer bem o seu trabalho. É por isso que eu digo aos meus alunos sempre, blindem-se. O que é blindar-se? É você não reagir com ódio, sobretudo em relação às pessoas que lhe amam, mas não apenas em relação a elas. Mas blindar-se. O exemplo que eu sempre dou, fechando parênteses, que é verídico, viu? Eu não inventei isso não, é verdade. Um aluno mandou uma carta para mim. Eu vi o sofrimento dele estudando para concurso. Porque é duro. As pessoas que não estudam para concurso não sabem o que é estudar para concurso. É um horror. Desculpa, a verdade é essa. É duro. Ele falou, Pablito, eu renunciei a tanta coisa em minha vida. E uma vez, eu estava num domingo em casa, meus amigos saíam e eu estava em casa domingo de manhã. Minha rotina era toda igual. Eu estava meu quarto pequeno, cheio de livros, com edital aberto. Pablito, meu pai me magoou sem saber,
profundamente. Ele entrou em meu gabinete, meu quartinho, meu quarto, e disse assim: meu filho, já que você está aí sem fazer nada, venha me ajudar aqui fora a lavar o carro. E eu estava estudando, Pablito. E eu permaneci em silêncio, ajudei meu pai. E hoje eu compartilho, Pablito, com você a alegria de meu pai ao me ver advogado da União. Então, veja, o pai dele não fez por mal, mas ele teve o equilíbrio de se blindar espiritualmente e através da força do silêncio, ele ajudou o pai e voltou a estudar. Hoje é advogado da União. Essa é a resposta a ser dada, sem raiva, sem ódio, através do equilíbrio. Através do equilíbrio. Então, eu vou dar um exemplo de Venire e de Supresso e Surexo com meu pai. No condomínio em que meus pais moram, que eu vivi minha vida inteira, meu pai tem uma garagem, meu pai tem 3 garagens lá, 3. Presta atenção. 3 garagens, tá? Em uma das garagens tem um cantinho que com um pouco de boa vontade dá para botar um outro carro. Um outro carro. E a família foi crescendo, eu saí de casa, eu tenho um carro, minha irmã tem um carro, enfim. Meu pai então começou a usar o cantinho de uma das garagens dele para botar outro carro. Aí você pergunta, Pablito, mas isso não estaria prejudicando o condomínio? Em tese não. Porque esse cantinho, somente meu pai podia usar. Era um cantinho que só havia acesso pela garagem dele. Não tinha o que botar ali. Ele começou a botar um carro numa área do condomínio. Meu pai chegou ao ponto, eu achei ele é super gentil, mas falei, pai, você foi de uma cara de pau. Ele educadamente pediu à síndica da época para quebrar um pedaço de uma parede para entrar melhor com o carro. Eu falei, que cara de pau. Ele quebrou com autorização, pintou e continuou usando aquele cantinho do condomínio. Repito, pra vocês não acharem que meu pai é um doido. É um cantinho que não dava para ninguém usar. É como se fosse uma quina da garagem que só teria acesso pela vaga dele. Muito bem. Se o condomínio resolvesse notificar meu pai, para meu pai pagar um aluguel retroativo do tempo em que ele usou esse cantinho para botar um outro carro, o condomínio poderia? Negativo. Porque violaria a regra proibitiva do comportamento contraditório. Violaria a regra do venire. Na medida em que, com a anuência do condomínio, meu pai foi usando, não pode agora o condomínio querer notificar meu pai para pagar um aluguel retroativo. Porque ele ganhou o direito via surrexio de usar naquele período e o condomínio, por não ter feito nada, perdeu o direito de cobrar o aluguel via suprécio. Em outras palavras, violaria a regra proibitiva do comportamento contraditório o condomínio querer agora cobrar um aluguel retroativo de meu pai. O que o condomínio pode fazer é notificá-lo para que a partir de tal data ele não use mais aquela área. Todavia eu nem vou dizer isso a ele, viu? Que eu vou contar a vocês. Mas em tese pode haver uso capião de área comum em condomínio. Embora exista polêmica, há espaço para se discutir isso. Só que eu não falei nada para meu pai, deixa isso para lá. Vocês conseguem perceber a dimensão da aplicação do venire contra factum próprio? Veja, eu poderia para o direito internacional falar da cláusula de Estoppel, mas não posso, sai do enfoque da live aqui. Então, avançando nessas figuras úteis, sobretudo em tempos de pandemia, porque agora mais do que nunca, em tempos de pandemia, você discute a instabilidade das relações jurídicas. Veja a importância do que eu estou ensinando a vocês. E ainda dentro desse desdobramento do venire contra factum próprio, você já ouviu falar no chamado Instituto do Tukuoke? Quem sabe o que é isso? Tukuoke. Já usei minhas decisões. Já apliquei minhas decisões. Tukuoke. Pablito, o que é Tukuoke? T-U-Q-U-O-Q-U-O. Q-U-E. Tukuoke. Tukuoke. O que é Tukuoke? Você sabe o que é isso? Veja, essa temática eu peço, inclusive, licença a vocês. A gente abriu no manual, mais uma vez, aos amigos que têm me perguntado. As minhas aulas não estão no manual do ano passado, tá?
O manual desse ano é que vem com as aulas, inclusive uma das aulas desse ano do Manual 2020 é exatamente a distinção entre boa-fé objetiva e subjetiva, que casa exatamente com esse tema de hoje. Eu peço licença a vocês para, inclusive, compartilhar, porque eu sei que não está fácil para ninguém, que eu vi hoje na Amazon, a obra está por 180 e poucos reais, era 216, e parece até com frete grátis, o nosso Manual 2020. Mas fechando parêntese, tukuoke, o que é tukuoke? A expressão tukuoke também é estudada como um desdobramento da boa-fé objetiva. O tukuoke é uma expressão também conectada com a ideia do venire contra factum próprio. Tukuoke é uma expressão que tem a ver, que vem da história do direito romano, quando Brutus apunhala Júlio César pelas costas. Você lembra disso? E Júlio César cai, olha para Brutus, isso aqui é história de Roma, tá? E fala, tukuoke Brutus filimi. Me desculpem a expressão, tukuoke Brutus. Sabe o que significa isso? Até tu, Brutus. O tukuoke é semanticamente, digamos assim, né? A ideia é até tu. O que significa, Pablito, tukuoke? O até tu. Veja só. Tukuoke é um instituto que, na perspectiva, à luz da boa-fé objetiva, entendam isso agora. O tukuoke impede que em mandada relação jurídica, uma das partes pegue a outra de surpresa. Então o tukuoke, ele pretende evitar o ineditismo na relação jurídica. O tukuoke quer impedir que, quebrando a confiança e a boa-fé, uma das partes pegue a outra de surpresa na relação jurídica obrigacional. Você que é advogado, você tem ideia da aplicação prática disso? Você que é concursando, já imaginou enfrentar um concurso o que é tukuoke? Aí você vai responder, excelência, é um desdobramento da boa-fé objetiva. O tukuoke é um instituto que, em linhas gerais, com a neurose de clareza de Pablito, você não vai dizer isso, né? Mas você está pensando, o tukuoke impede que em uma determinada relação jurídica, uma das partes pegue a outra de surpresa. Posso dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando você estuda a exceção de contrato não cumprido do artigo 476 do Código Civil, lembra dela? A exceção de contrato não cumprido. Eu celebrei um contrato com meu amigo Neto, que me escuta aí agora, um contrato de empreitada. De acordo com esse contrato, Neto, você realizaria uma obra para mim. Só que ficou ajustado que eu entregaria a você os materiais antes. Eu não entrego os materiais, você não consegue fazer a obra, e eu notifico você cobrando a realização da obra. Você pode opor em defesa contra mim a exceção de contrato não cumprido, dizendo, professor Pablo, eu fui pego de surpresa com a sua cobrança. Isso é manifestação do tukuoke, do instituto que impede o ineditismo com quebra de boa-fé. Como é que você quer me cobrar a obra, professor Pablo, se você não me entregou os materiais? Então você, Neto, pode, por meio de uma exceção de contrato não cumprido, que é um exemplo de aplicação do tukuoke. O tukuoke quer o quê? Impedir o ineditismo na relação jurídica, quer impedir que uma parte pegue a outra de surpresa. Vou dar um outro exemplo. Artigo 180 do Código Civil. Excelente para concurso público esse. Excelente. O artigo 180 diz que o menor entre 16 e 18 anos, presta atenção agora, o menor entre 16 e 18 não pode, para se eximir de uma obrigação, invocar sua idade se dolosamente a ocultou. Por exemplo, eu celebrei um contrato com Marlon, você, Marlon, de Minas Gerais. Celebrei um contrato com Marlon, eu tenho 17 anos, tá? No dia que eu fui celebrar um contrato com você, Marlon, eu ocultei a minha idade, ou eu menti, você não percebeu, você celebrou um contrato comigo, eu não posso depois pegar você de surpresa, dizendo, olha, eu tenho 17. Olha, Marlon, o contrato, eu não vou cumprir a obrigação porque eu tenho 17. Não pode o menor entre 16 e 18
que dolosamente ocultou a sua idade, depois querer pegar outra parte de surpresa. Isso viola o tu quoque, viola inclusive o venire contra factum próprio. O tu quoque, portanto, impede o ineditismo na relação jurídica, que uma parte pegue a outra de surpresa. Sabe onde é que eu já apliquei isso? Olha que fantástico que eu vou ensinar a vocês. Você que é advogado. Sabe onde é que eu apliquei o tu quoque? Olha que interessante isso. Processos envolvendo planos de saúde, reajuste. Eu peguei já situações em que, quando da sentença, eu vi que a parte que teve uma liminar em favor dela ao longo do processo, a seguradora provou na instrução que a parte não teria o direito. Então a sentença cassaria a liminar e faria com que, em tese, a parte tivesse de pagar de vez um valor imenso. Algumas vezes eu já apliquei o tu quoque, à luz da boa-fé, para autorizar um parcelamento em favor do devedor. Algumas vezes no processo eu apliquei o tu quoque sob a seguinte linha de raciocínio. A parte que tinha em seu favor uma liminar, à luz da boa-fé, foi pagando X. Com a sentença, ela terá de pagar 10X. Como ela estava protegida pela liminar, amparada pela boa-fé, de certa maneira há um ineditismo, há uma surpresa para ela ter de pagar tudo de vez. Então eu já apliquei o tu quoque em favor do consumidor para determinar parcelamento de obrigação. Quer dizer, isso é fantástico. É o direito obrigacional servindo a sociedade numa perspectiva constitucional. Esse tu quoque impede o ineditismo. O tu quoque impede que uma parte pegue a outra de surpresa. Meus amigos do coração, um abraço, doutora Silvia Martinelli. Um abraço para você. Isso aí é uma aplicação geral. O que eu estou colocando aqui é uma orientação acadêmica. Olha que interessante isso, para vocês pensarem. Agora, vou contar um segredo aqui. Não contei a ninguém. Eu passei por uma situação de tu quoque. Meu amigo Vitor, um abraço, meu irmão. Muito interessante. Esse exemplo você não vai colocar em prova, não. Mas foi muito engraçado, doutores. Eu fui aplicar uma prova na universidade. E aí era a segunda chamada. Professores odeiam segunda chamada. É claro que muitas vezes o aluno realmente ficou doente. Mas muitas vezes a segunda chamada é meio forçada. Tô mentindo? E aí chega o aluno para fazer a segunda chamada. Eu cansado, ok, vamos aplicar a segunda chamada. Olhei para ele e falei assim, meu amigo, sente aí por favor. Lá na universidade, fato verídico. Eu falei assim, prova oral. Eu percebi que o aluno de direito não pode ter medo de prova oral, porque a gente também usa a palavra falada. Ele sentou à minha frente. Aí eu pensei, vou escolher um tema sobre algum assunto bem específico, de uma aula específica. Tu quoque, desdobramento da boa-fé objetiva. O tu quoque é um instituto que quer impedir que uma parte pegue a outra de surpresa. Eu olhei para o aluno, fato verídico, na prova oral. Falei assim, fechei a cara, né? Porque eu nunca fecho a cara, mas ele tem que fechar na hora da prova. Fechei a cara, falei. Tu quoque. Conceito. O que é o tu quoque? Ele olhou para mim e fez assim. Professor, tu quoque é o que o senhor está fazendo comigo agora. Eu falei, como assim? Porque eu imaginei que a prova seria escrita e o senhor me pegou de surpresa aplicando uma prova oral. Doutores, eu tomei o Hadouken mais bonito da minha vida. Um raio de plasma, eu falei, começou tirando 9. Tá? Começou tirando 9. Quer dizer, ele pegou a ideia de que o tu quoque impede que uma parte pegue a outra. Você consegue entender a aplicação prática, gente? Para quem advoga, para quem faz concurso. Minha tarefa é o que eu coloquei a vocês quando eu falei daquela pós em que eu leciono. Eu não sou dono da pós. Tem amigos meus que são donos de curso. Eu só sou professor. Mas eu sou entusiasta daquela pós porque eu vejo os alunos aplicarem na prática conceitos que são ensinados. Inclusive, mais uma vez, quem quiser informações, mande um e-mail para mim, pablostose@gmail.com. Então veja, o que adianta você estudar venire, contra factum próprio, tu quoque, se você não aplica?
Então a minha meta, inclusive nessas lives aqui, a minha meta na pós, nos livros, é que você aplique entendendo o que é. Eu nunca vou esquecer aquele aluno, doutores. Nunca vou esquecer aquele aluno. E o que seria, professor, nesse contexto aí, teoria do terceiro cúmplice? É outro tema que eu trouxe para falar hoje com vocês. Teoria do terceiro cúmplice. Só que eu tomei uma decisão aqui agora, tá? A teoria do terceiro cúmplice, eu tenho 2 temas para abordar aqui. Na verdade, eu vou falar da teoria do terceiro cúmplice, só que eu tive uma intuição. Eu vou falar sobre a teoria do terceiro cúmplice dentro de uma aula de direito de família. Quando eu falar sobre infidelidade, eu vou fazer uma live, tá? Em que eu vou falar sobre efeitos da infidelidade, que é um tema atualíssimo. E dentro dele eu vou fazer um link com a teoria do terceiro cúmplice. Certo? Você vai dizer, professor, o senhor está louco. A loucura é o que torna o direito belo. Eu não vim aqui trazer o óbvio. Esse é o nosso encontro particular de amigos aqui. Então eu vou transferir a teoria do terceiro cúmplice para uma live especial envolvendo fidelidade, tá? Um abraço, Luiz Carlos, meu irmão. Obrigado, meu irmão querido. E eu vou fechar essa live de hoje. Para quem assistiu a live que eu dei para a escola da advocacia do Espírito Santo, vai revisar. Mas quem não assistiu vai aprender, vai reaprender, enfim. Eu vou encerrar falando sobre o duty to mitigate the loss. E mesmo para quem assistiu aquela live, vale a pena ouvir o que eu tenho a dizer agora. Porque o duty é interessantíssimo e tem uma aplicação prática fantástica. Veja só. Existe um autor italiano, professor de Roma, tá? Já falecido, que foi um dos grandes civilistas da atualidade, enfim, século XX, cara, Emílio Betti. Emílio Betti, ele tem uma obra intitulada Teoria Geral das Obrigações. E Betti, nessa obra, grande Emílio Betti, que influenciou muito autores como Caio Mário da Silva Pereira, enfim. Emílio Betti, ele nessa obra, Teoria Geral das Obrigações, ele começa o começo dela você chora. Se você for numa biblioteca, lembre de mim, pega esse livro, leia o começo dele, meu amigo Jonásio, o começo. Ele faz uma análise introdutória do direito obrigacional, você chora na hora. Ele faz um link com a carta de São Paulo aos Coríntios. É um negócio surreal. E ele diz, na verdade, é uma profecia o que ele faz. Ele diz que numa relação obrigacional costuma haver uma crise de cooperação. E é verdade isso. Numa relação obrigacional, muitas vezes, o credor, ele quer engolir o devedor. Há uma crise cooperativa. Então veja, eu começo falando sobre o duty to mitigate the loss. Duty. A pronúncia é duty to mitigate the loss, o dever de mitigar o próprio dano. Eu começo lembrando Emílio Betti, porque ele profetiza que nas relações obrigacionais, na contemporaneidade, existe uma crise. Você que advoga percebe isso. Uma parte quer engolir a outra. E esse instituto, o duty to mitigate the loss, é um instituto que, de certa maneira, ele mitiga essa crise de cooperação profetizada por Emílio Betti, meus amigos do coração. Pablito, à luz da sua neurose de clareza, professor, e o que é que seria esse duty to mitigate the loss? O chamado dever de mitigar o próprio prejuízo. O que é, professor, o duty to mitigate the loss? Em linhas bem simples, significa que à luz da boa-fé objetiva e da confiança, o titular de um direito, ou seja, o credor, numa relação jurídica, o meu recorte aqui obrigacional, tem o dever de, sempre que possível, mitigar o próprio prejuízo. Repetindo, neurose de clareza. Duty to mitigate the loss significa o dever de mitigar o próprio prejuízo. Significa que sempre que possível o credor tem o dever de mitigar o próprio prejuízo. Professor, isso tem aplicação prática? Demais. Eu vou dar alguns exemplos, não sem antes fazer uma homenagem à professora Vera Jacob de Fradera. Vera Jacob de Fradera,
que foi quem no Brasil pioneiramente trouxe a ideia do júri, no seu famoso artigo publicado na revista trimestral de Direito Civil, na RTDC, em 2004, a grande professora Vera Jacob de Frader, na RTDC volume 19, ela trouxe o texto "Pode o credor ser instado a mitigar o próprio prejuízo?" Foi ela, a professora Vera, pioneira na ideia do júri, que hoje o STJ em vários julgados aplica. Vários. Pablito, mas eu queria exemplos. Me dá um exemplo de aplicação do duty to mitigate the loss. Do dever imposto ao credor de mitigar o próprio prejuízo. Veja só. Vou dar um exemplo jocoso aqui. Tem um amigo meu, vou dar um exemplo com esse amigo meu, homenageá-lo, Carlos Frederico, um amigo, é um amigo muito bem sucedido, um homem muito rico, amigo meu, tá? E vamos imaginar que eu estivesse dirigindo meu carro, estacionando na faculdade de Direito. E esse amigo meu, Carlos Frederico Guerra, a quem mando um abraço, parou a BMW dele X8, sei nem se existe lá. Eu então, sou barbeiro, coitadinho, bati meu carro, colidi meu carro com o carro de Carlos Frederico. Faz de conta que ele não é meu amigo. Ele saiu do carro nervoso, né? É um cara nervoso, um cara muito forte, né? Aquele corpulento. Eu então, com medo, falei: calma, senhor, calma, me desculpe. Eu sou um pouco barbeiro mesmo, perdoe-me, perdoe-me. Observe, veja a importância da teoria geral. Presta atenção. Quando eu manobrando meu carro, colido com a Mercedes, ou melhor, com o BMW de Carlos Frederico, aquilo ali é um ato ilícito. Artigo 186 do Código Civil. Do ato ilícito deriva uma relação jurídica obrigacional. Carlos Frederico, dono da BMW, é o credor e eu sou o devedor. Muito bem. Eu saí do carro, pedi desculpas a ele e disse: doutor Carlos, me perdoe, não me dê tapa nenhum, me perdoe, senhor. Me perdoe. Eu vou fazer uma ligação, tá? E volto para ver o que aconteceu. Eu vou ligar para o seguro, para o reboque. Ele então: vá, seu barbeiro, testudo, vá lá. Ele então sai do carro dele, ele, o credor, Carlos Frederico, olha para a BMW e fala: rapaz, esse tal desse Pablo colidiu com meu carro, amassou aqui o fundo, o orçamento aqui vai dar uns 30 mil. Ok. Só que quando eu saio para fazer a ligação, ele observa que o carro dele começa a fumegar, ou seja, uma fumaça. Ele percebe que o carro pode explodir por conta daquela batida. Qual seria o dever dele, à luz do princípio da boa-fé? Pegar o extintor dele e atuar para mitigar o próprio prejuízo. E apagar. Ele não faz isso. Ele se afasta do carro e diz assim: tomara que minha BMW exploda. Porque aí o tal do Pablo, em vez de me pagar 30 mil pela colisão, vai me pagar 1 milhão pelo valor do carro. Se o juiz verificar que ele, credor, poderia ter atuado para mitigar o próprio prejuízo e não fez, o juiz limitará a indenização dele a 30 mil reais. Porque ele, credor, deveria ter atuado para mitigar o próprio prejuízo, apagando o incêndio no carro e não fez. Vou dar um outro exemplo. Você chega em sua casa e vê que há uma goteira no teto da sala. E diz: meu Deus, o apartamento do vizinho está vazando. E você verifica que sua pintura já está danificada. Você já teve um prejuízo de R$1.000 ali para uma nova pintura em sua sala. Só que você, propositalmente, em vez de atuar para mitigar o seu próprio prejuízo, ligando para o vizinho, você não liga. E pensa assim: por mim, ó, tomara que desabe o teto inteiro, vou cobrar uma sala nova. Se o juiz verificar que você, credor, você que é o dono da sala, poderia e deveria ter atuado para mitigar o próprio prejuízo, ligando para o vizinho para avisar da goteira e não fez, o juiz limitará o valor da indenização devida. Olha que fantástico isso. Fantástico para quem advoga. Porque muitas vezes você, advogado,
você está defendendo o interesse do vizinho do vazamento. E você, advogado, fica revoltado porque a outra parte não teve o cuidado, a civilidade de ligar para o seu cliente e avisar acerca do vazamento. Pablito, já que você tem neurose de clareza, professor, onde é que está o fundamento do duty to mitigate the loss? Eu gosto de ser objetivo. Enunciado, você tem enunciado de jornada, 169, terceira jornada, que é um postulado de doutrina, mas em minha visão, além da jurisprudência amparando o duty to mitigate the loss, vou dar uma dica agora, não saia da cadeira. O fundamento legal para você aplicar o duty numa prova, num processo, o fundamento na lei, Pablito, onde é que está? O Código Civil, ele não tem um artigo sobre o duty to mitigate the loss. Ele não traz. Todavia, o professor Daniel Novaes Dias, que professor, é um professor com um currículo fantástico, se especializou na Alemanha, em Harvard, foi nosso aluno aqui na UFBA, aluno meu, aluno de outros professores daqui. Daniel Novaes Dias é um dos maiores especialistas no Brasil sobre duty to mitigate the loss. E ele aponta, atenção agora, você que advoga, que o fundamento legal, você que é aluno estudante agora, concursando, o fundamento legal para você aplicar o duty é o artigo 403 do Código Civil. O artigo 403, ele é o artigo, para quem não sabe, que regula o nexo de causalidade na responsabilidade civil. E esse artigo 403, que regula o nexo causal na responsabilidade civil, ele diz que o devedor só responde pelo dano que seja efeito direto e imediato de sua conduta. Ora, se o devedor só responde pelo dano que seja efeito direto e imediato de sua conduta, aquele alargamento de prejuízo que derivou da não atuação do credor que violou o duty, por ele, o devedor não responde. Olha que fantástico isso. Perfeito o raciocínio. Se à luz do 403, o devedor só responde pelo dano direto e imediato, por aquele dano a maior que derivou da omissão do credor, ele não vai responder duty to mitigate the loss. Sabe onde é que eu tenho aplicado isso? Essa semana eu apliquei o duty. Essa semana eu apliquei o duty to mitigate the loss. Como assim, Pablito? Essa semana. Estou trabalhando remotamente. Os juízes todos aqui do estado. Quero deixar claro aqui a vocês o cuidado que eu tenho tido em assinar alvarás, liberar liminares, tá? Em respeito aos advogados. A OAB faz um trabalho importantíssimo em nosso estado. O tribunal tem feito, junto com a OAB também. Eu peguei um processo que estava arquivado. Olha a história. Olha a história. Eu peguei um processo que estava arquivado, tá? Veio uma petição da parte. A parte peticionou. Escuta a história. Escuta a história. Vale a pena você escutar. Essa parte, vamos botar um nome fictício, João. Tá? João teve um liminar em favor dele. A sentença confirmou a liminar em favor de João, condenando Pedro a cumprir uma obrigação de fazer em favor de João, sob pena de multa diária. Presta atenção, presta atenção. João é credor de Pedro. Neurose de clareza minha. João é credor de Pedro. A sentença confirmou que João é credor de Pedro em uma obrigação de fazer. Pedro tem de cumprir uma atividade sob pena de multa diária. Tá claro isso? Ok? Ok. O processo transitou em julgado. O processo transitou em julgado. O processo foi para o arquivo. O processo ficou meses no arquivo. Chegou essa semana, João atravessou uma petição dizendo que Pedro não cumpriu a obrigação de fazer desde a data lá atrás em que houve a intimação da sentença. E João então pedia o pagamento de uma multa estratosférica. Ou seja, traduzindo, a parte que tem um direito, a parte que tem um direito certificado por liminar ou sentença, no sentido de que a outra parte cumpra a obrigação de fazer sob pena de multa diária, ela não avisa ao juiz
que o devedor não cumpriu, deixando a multa rolar e lá na frente atravessa uma petição dizendo, ó doutor, o devedor não cumpriu desde a intimação da sentença, eu quero o pagamento da multa de milhares de reais. Negativo, neguei, aplicando o duty to mitigate the loss. Por quê? Porque a parte credora, à luz da boa-fé objetiva e do dever de mitigar o próprio prejuízo, tinha a obrigação de, desde um primeiro momento, avisar o juízo acerca do inadimplemento e não esperar que o seu prejuízo aumentasse para pedir uma multa ou um valor de multa maior. Aplicação perfeita do duty to mitigate the loss. Perfeita, meus amigos do coração. E eu falando sobre isso, eu me lembrei de minha esposa. Eu sempre falo nela, né? Lembra que eu falei do meu aniversário de casamento? Vocês lembram que eu contei a vocês? Esses são meus amigos. Aqui eu tô entre amigos. Lembra que eu nunca mais vou esquecer. 19 de janeiro. Se eu esquecer, me avise no dia. Pablito, não esqueça. 19 de janeiro. Eu esqueci esse ano. E minha esposa ficou... Já passou, tá? Eu fiz uma coisa bem romântica depois. Não foi tão romântico porque a viagem que eu fiz foi com as meninas, né? E não teve romantismo nenhum. As meninas ficaram... Foi... Enfim. Eu lembrei do duty to mitigate the loss. Claro que não vai botar isso numa prova, mas é só... Eu esqueci o aniversário de casamento. Esse ano, como eu contei a vocês. E durante a semana, minha esposa ficava me perguntando. O aniversário caiu num domingo. Ela ficava assim, Pablo, você vai fazer alguma coisa domingo? Eu falei, não, vou meditar. Não tem nada demais domingo, não. Aí ela deixava passar um tempo. Pablo, domingo não tem nada demais, não. Vamos sair? Eu falei, sair pra onde? Não. E eu não percebia, doutores. Só no dia o Facebook me avisou. Eu peço perdão por ter esquecido. Eu lembrei do duty to mitigate the loss. Porque quando eu descobri que eu havia esquecido o aniversário, eu falei a ela. Ela falou assim, eu já sabia há muito tempo. E eu queria saber até onde ia o seu esquecimento, Pablo. Eu devia ter dito a ela, eu aplico em meu favor o duty to mitigate the loss porque você tinha o dever de mitigar o próprio prejuízo, me avisando que eu estava esquecendo do aniversário de casamento. Claro que eu não fiz isso, doutores, porque se eu fizesse, seria pior ainda. A melhor resposta numa hora dessa é o silêncio comedido e um belo pedido de desculpas, meus amigos do coração. Ela não está aqui não, a porta está fechada, tá bom? Meus amigos, foi uma live saída do fundo da alma para vocês. O nosso encontro é dia de sábado, 10. Não marque nada, não. Quer saber? Para você que ficou aqui até agora, meus mais de 1.500 amigos, só aqui, fora os que vão seguir na gravação do Stories em 24 horas, e fora os que entraram, o Instagram, não marca todos que estão assistindo muitas vezes. Deixa eu dar um aviso a vocês. Na minha próxima live, sabe quem é meu convidado? Quer saber quem vai estar comigo na minha próxima live? A minha próxima live é muito especial. Próximo sábado, 25 de abril, às 10 horas. Não perca, porque haverá uma live inédita dialogando civil e processo civil. Pablo Stolze e meu amigo e irmão Fred Didier. Até lá, meus amigos do coração. Um beijo para vocês. Meu e-mail, pablostolze@gmail.com. Um abraço.